Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais essa aula da semana de estudos Entendendo a Auriculoterapia. Quem não acompanhou a primeira aula, aproveita que ainda está disponível, viu? Vai, corre aí que realmente, né, nós tivemos uma boa introdução dentro da auriculoterapia. Hoje nós vamos para estudo de caso, vamos adentrar numa prática já dentro da auriculoterapia, tá? Prática de avaliação, de tratamento e vamos ter aí algumas informações sobre como a auriculoterapia pode ajudar no tratamento do estresse. Com certeza, em algum momento, você vai receber um paciente com essa queixa na sua sala de atendimento, não é verdade? No dia a dia que nós estamos hoje, no corre-corre do mundo atual, com certeza essa queixa não vai faltar aí para você ter que se virar nos 30 com o seu paciente. Hoje você vai pegar dicas fantásticas aqui nessa aula comigo. Pessoal, eu sou a professora Roselaine Oliveira. Se você está chegando no canal agora, ainda não está inscrito, ou mesmo você que já tenha passado por aqui, mas ainda não se inscreveu, não deixa para depois, corre aí, né? Clique em inscrever-se, clica no sininho na opção todas para receber as notificações dos novos vídeos, né? Então, venha fazer parte deste canal Entendendo a Auriculoterapia. E hoje, né? Hoje vai ter uma participação especial com uma super aluna, tá? Daqui a pouco ela chega aqui, eu vou trazer ela, ela vai falar um pouquinho sobre, né, como que foi essa chegada dela na auriculoterapia avaliativa. Por isso o pessoal já está aqui, né, comentando, já nos comentários falando da Adriana, né? Nem vai ser surpresa, a Adriana Becker já vai chegar aqui para falar um pouquinho com a gente. Mas eu vou trazer por enquanto, os nossos slides, certo? Até que a nossa convidada não chega, né? Vou dando as boas-vindas a vocês e vamos aqui para o nosso estudo de hoje. Tá? Então, hoje nós vamos ver como a auriculoterapia pode ajudar no alívio do estresse. Mas, afinal de contas, o que é isso, né? O que é estresse? Pessoal, depois quem está lá no grupo do WhatsApp, eu vou liberar uma ficha para que você faça uma avaliação sua, para ver o nível de estresse que você está, né? Para ver se você é estressado ou não é estressado, se você sofre ou não desse mal. Se isso é um caso para você, se isso é um efeito de reação ou se isso já é um caso instalado, né? O estresse já se tornou uma condição crônica na sua vida. E nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso hoje. Gente, olha que legal. Boas-vindas a todos vocês que estão por aqui. Tô vendo que tem gente, né? Uma galerinha aí de todo lugar. Ponta Grossa, Adriana, seja bem-vinda. Gabriele, né? De Cascavel. Seja bem-vinda aqui também. Patrícia de Joinville. A galerinha de Joinville vai estar em peso por aqui hoje, porque será, né? Olha só que legal, gente. Vivito aqui, seja bem-vindo. Adriana é muito boa, olha só, mas muito boa, gente. A Adriana tá com tudo, hein? Tô gostando de ver isso aqui. Flávia também, seja bem-vinda. A Adriana cuida muito bem de mim. Tem umas fãs aqui te esperando, Adriana. Vamos lá. Elaine, seja bem-vinda também. Olha só, aí no litoral de São Paulo, né? Olha que legal a galerinha aí de vários lugares acompanhando, a Cida de Duques e Caxias. Hoje vamos que vamos, né? Tem alguém aqui do Paraná? A B Carrara aqui, seja bem-vinda do Paraná também. Opa, vamos que vamos juntinho, Jéssica. Fazer essa aula valer a pena, né? Sejam todos bem-vindos, sintam-se todos abraçados no canal Entendendo a Auriculoterapia. Então, olha só, pessoal, hoje como nós vamos abrir a nossa aula, depois a gente vai para o nosso conteúdo, mas eu quero, a princípio, já trazer a nossa convidada, ela que já chegou por aqui, já está aguardando nos bastidores, né? Então, hoje a nossa convidada é a Adriana da Rocha Becker, trazer a convidada aqui, então, né? Seja bem-vinda. Eu quero agradecer, Adriana, desde já, por você ter aceitado participar dessa live, né? Uma breve participação, dá vontade de todos os convidados meus, dá vontade de ficar um tempão aqui ouvindo, mas já vai trazer algumas informações para nós, Adriana. Seja bem-vinda, querida. Sim, boa noite a todos. Estou muito feliz por essa participação, né? Enfim, estou me sentindo privilegiada, né, por estar aqui. Bem feliz mesmo pelas minhas clientes também que estão participando aí, que eu já vi que tem vários comentários, né? Estou bem feliz mesmo. Nossa, o pessoal já fez uma super acolhida para você aqui, né, Adriana? Sinal que você realmente é uma excelente profissional aí onde você está, né? Onde você está atuando. Adriana, mas
Fala um pouquinho para nós como que a Adriana chegou na auriculoterapia, porque eu sei que você trabalha com outras técnicas também, né? Aí depois você vai abrir esse Uhum. espaço, falar um pouquinho sobre isso, mas na auriculoterapia, como você chegou até aqui? Então, a auriculoterapia, eu digo que foi um presente na minha vida, né? Porque ela chegou bem na época da pandemia, né? Que, nossa, a gente estava, assim, numa situação bem complicada e eu trabalhava já há muitos anos na área de massoterapia. Estava, assim, procurando algo diferente, porque na época as pessoas estavam com medo, né? De fazer massagem, de fazer depilação, que era com o que eu trabalhava, né? Uhum. E aí eu estava, assim, até meia, digamos, deprimida pela situação e eu comecei a pedir assim para Deus me mostrar um novo caminho, que eu queria algo diferente para poder trabalhar, né? E de repente eu vi um anúncio lá da auriculoterapia, né? E aí eu fiz, que é isso aí que eu vou fazer. Comecei a pesquisar, aí eu fiz um curso que não foi primeiro da Roselaine, foi de uma outra profissional, uma outra técnica, de outra abordagem. Mas eu disse, esse negócio é legal, eu vou continuar, eu vou buscar mais. E aí eu comecei a acompanhar os seus vídeos e disse, agora sim, esse faz sentido, né? Então, para mim a MTC faz todo sentido, é uma engrenagem, né? Uma coisa vai se encaixando na outra. E ali eu comecei a estudar e cada vez mais, e me apaixonei cada vez mais, né? Que legal. Você já tinha feito outro curso antes, então, do Entendendo Já. Auriculoterapia. E fez alguma diferença a visão da auriculoterapia avaliativa para você? Ah, com certeza. No começo, quando eu fiz o outro curso, eu ainda atendi assim com um pouco de receio, né? Aham. Mas depois que eu fiz o Entendendo a Auriculoterapia, eu não preciso mais de protocolo. Eu Uhum. olho para a orelha do meu cliente que está ali na maca, eu vejo se precisa de uma sangria, se precisa de uma moxa. E as minhas clientes já dizem assim, ó, tira as agulhas da mão dela, porque ela adora uma agulhinha, né? Não posso ver uma orelhinha vermelha. A Se eu gente, vejo uma orelhinha vermelha, mas a gente que eu já estou com sabe a o agulhinha na mão. benefício que traz isso, né? A gente acaba realmente, Sim, não é nem por gostar de fazer, é por saber o resultado que vai ter depois que for feito, né? Esse procedimento. Isso é sim, muito isso importante. mesmo. Adriana, mas assim, eu sei que você atende muita gente, né? Inclusive dos seus Sim, pacientes são aí seus fãs também. Dá para notar isso aqui. Eu acho que é uma das primeiras convidadas, gente, que eu trago aqui que tem tanto fã aqui no chat, viu? Parabéns, estou bem feliz mesmo com você, com esse resultado aqui, né, que você tem, porque isso é mérito do seu profissionalismo aí, né? Dessa sua performance profissional mesmo. Adriana, mas fala para mim, dentre vários casos que você atende com grande sucesso aí, algum te marcou mais, assim, que você fala assim, nossa, eu lembro que eu fiz isso, gente, e eu achava que não ia ter resultado e o negócio fluiu, aconteceu. Conta pra gente sim, aí. sim. Tem vários clientes que eu atendo, né? Mas eu estou atendendo agora muitas pessoas me procurando por causa de insônia, né? Uhum, E insônia e ansiedade. Então, assim, a auriculoterapia associada com outra técnica que eu uso, né? E tem dado assim um resultado fantástico. Até uhum. tem uma cliente que eu faço nela, ela disse, nossa, Adri, esse negócio aí que tu tá fazendo na minha orelha, tu tá botando um pontinho para emagrecer? Porque eu acho que eu tô emagrecendo também. E daí eu disse, olha, eu não estou colocando pontinho para você emagrecer, mas o que que acontece? Como a gente está trabalhando com os canais e está liberando esses canais, consequentemente, pode acontecer de você estar emagrecendo também. Então, assim, foi bem interessante porque ela tomava medicação para dormir, né? E hoje ela já não toma mais. Então, a gente está Uhum. bem feliz. Ela continua o tratamento, ela vinha toda semana, agora ela está vindo cada 15 dias, já não precisa vir com tanta frequência, né? A gente está mantendo uma manutenção agora. Uhum, Então, uhum. assim, está bem bacana, sabe? Então, para mim, e tem vários clientes que eu atendo. Tem uma moça também que é de uma outra cidade aqui próxima também, que ela veio para mim numa situação, assim, de depressão, assim, bem complicada, né? E que hoje ela vem, o marido dela vem e vem outras pessoas da família, um vai trazendo o outro, assim, sabe? Sim. Então, grande parte dos meus clientes vem por indicação.
E isso que você falou foi bem interessante, né? Porque eu falo que as pessoas se preocupam tanto com como vão fazer uma agenda de atendimento. Eu falo, gente, o primeiro passo é, claro, é estar capacitado naquilo que vai atender, porque daí vai gerar resultado, né? E a partir do momento que você gera resultado, o seu paciente é que vai trazer novos pacientes, porque ele vai acabar indicando. Imagina, gente, hoje eu falo que todo mundo tem um AI. Todo mundo tem. Raramente você vai pegar alguém e falar: olha, eu não sinto nada, né? Tanto emocional quanto físico. E se a pessoa teve um resultado bom, ela chega em casa, ela quer levar a família toda, ela quer falar para os amigos. Onde ela escuta alguém reclamar, ela fala: olha, né? Eu fui em fulano e eu tive esse resultado, vai lá. Então a indicação é que lota uma agenda, com certeza. São os clientes mais, eu falo, mais fiéis, são aqueles que vêm por indicação mesmo, né, Adriana? Sim, sim, eu tenho assim clientes que aí veio uma, daqui a pouco veio a sobrinha, daí veio a irmã, daí trouxe o marido, É sabe? assim. E assim, ó, só de uma família eu acho que eu atendo umas 4 ou 5 pessoas, só de Olha uma que legal, família. que legal. Então, assim, ó, eu digo que hoje os meus clientes não vêm da rede social. Os meus clientes vêm todos por indicação, que uma pessoa vai trazendo a outra, sabe? E Que aí legal. acaba todo mundo meio que se conhecendo, assim, né? Porque como é todo mundo muito próximo, então a gente conhece todo mundo e fica tudo certo aí. Legal. Adriana, só mais uma perguntinha aqui, explorar mais um pouquinho você. Sim, É, você está falando que trabalha com outras técnicas também, né? isso, Coloca para o aham. pessoal, sabe, porque eu acho muito interessante isso, porque quando você entra para o mundo da auriculoterapia, você pode começar só com a auriculoterapia, mas depois isso não impede que você cresça, que você evolua, buscando outros tratamentos para se encaixarem, para serem associados, né? Aí a auriculoterapia, ou talvez alguém que já faz alguma coisa encaixa a auriculoterapia no que faz depois, né? Então é um Sim, conjunto, uma combinação de técnicas que, claro, se você oferece uma técnica, você tem uma probabilidade de resultado. Se você tem mais, você tem mais possibilidades de resultado ali com o paciente. sim, E quais são com as outras certeza. técnicas que você trabalha aí? Então, além da auriculoterapia, eu trabalho com o Conindu, né, que é uma técnica assim que eu gostei bastante, para mim fez muito sentido, né, e traz muito resultado. A ventosa terapia também, e eu Legal. trabalho muito, eu tenho muitos clientes que têm muitos problemas com retenção de líquidos. Então, eu Uhum. associo a drenagem linfática com a auriculoterapia, e é um trabalho, assim, fantástico, dá um resultado muito bom. Sem Legal. falar na moxa também, né? Que a moxa também traz um benefício muito legal. E aí eu estou estudando mais ainda, né, sobre a MTC, estou buscando novos conhecimentos aí para poder abranger mais ainda e trazer melhores benefícios, né? Porque eu acho que é o que a gente tem que fazer. Nós, como profissionais, a gente tem que sempre estar se capacitando, sempre buscando mais conhecimento para poder melhorar, né? Perfeito. Você está quase uma profissional dentro da medicina chinesa quase que completa já. Faltam alguns Vamos buscar para pontinhos. isso, né? Que Vamos. legal. Faltam só alguns detalhes. Porque quando a gente fala medicina chinesa, né, normalmente a pessoa relaciona a medicina chinesa com a acupuntura, mas medicina chinesa é um campo muito aberto, né? Ali você já atua em algumas técnicas da medicina chinesa, que é moxa, ventosa, né? Então, assim, Sim. auriculoterapia, enfim. O Conindu é muito bom também, pessoal. Gente, o pessoal, né, associa, o pessoal procura demais essa técnica, inclusive ela de forma isolada, né? Mas também pode ser associada a outras terapias também. E eu acho muito, eu também já trabalhei muito com Conindu e super indico também essa terapia. É isso aí. Adriana, olha, eu quero agradecer muito de coração sua participação. Estou muito feliz, né? Para mim, que eu falo assim, eu sei que tem uma sementinha que foi lançada aí e ver essa árvore tão grande, né, que cresceu e está dando frutos. Eu acompanho o seu Instagram, de vez em quando eu estou lá curtindo, né, teus vídeos, enfim, tá, Verdade. galera? Então, olha só, essa menina tá prontinha, então super indico, quem for aí da região, né, pode aí marcar atendimento com ela. Adriana, antes de você sair, quer deixar um recadinho, uma mensagem para esse pessoal que está te ouvindo, vendo, né, te ouvindo por aqui? Sim, sim, eu quero agradecer, né? Quero agradecer a todo mundo que está aqui, os meus clientes, né? Mandar beijos. Teve cliente que pediu beijo, então eu vou mandar beijo para todas elas. Se eu falar nome aqui, eu vou estar esquecendo de alguém, eu não quero esquecer de ninguém. Né? Agradecer a Roselaine Oliveira por todo o conhecimento
manda aqui pra gente, né? Porque, olha, é muita bagagem, é muita coisa bacana que ela nos ensina, sempre está nos apoiando, né? Quem está aqui na live e está pretendendo fazer o curso, vale muito a pena. Eu digo, de olhos fechados, faça, porque você vai ter uma super profissão na sua mão e você vai ter, assim, ó, não precisa nem outra técnica. Só a auriculoterapia você já consegue ter uma bagagem incrível. Legal, Vale a pena. Adriana. Deus te abençoe, menina. Ó, beijo no Amém. coração. Obrigado Amém. pela sua participação aqui, viu? Tá Ai, joia, gente. tchau, Tchau. tchau. Gente, que delícia, né? Que vontade de ficar ouvindo mais a Adriana aqui, mas a gente tem a nossa aula aqui para seguir em frente, então vou deixar novamente aqui o contato dela, tá? Quem quiser, né, já entra em contato e agenda um horário aí, uma menina que está pronta, né, não só na auriculoterapia, mas também aí dentro de outras técnicas que ela oferece aí como tratamento para vocês. E é isso, né? É isso. Quem sabe amanhã pode ser você que esteja aqui comigo compartilhando a sua história, né, o seu sucesso dentro da auriculoterapia, gente. Vamos para a nossa aula de hoje, então, né? Valeu a pena ouvir a Adriana? Valeu, né? Gente, maravilha isso. Eu fico toda orgulhosa desses, né, desses meus filhotes aí. Eu fico toda cheia quando eu vejo que os meus alunos, né, passaram pelo curso e hoje aí já estão fazendo esse sucesso todo. Vamos falar do nosso tema sobre o estresse. Gente, primeiro eu preciso entender o que é o estresse. Porque pode ser que você, como profissional, receba esse sintoma, né? A queixa do paciente, eu sou estressado. E aí você não saiba lidar com isso no momento do atendimento. E é muito importante você pensar quando o paciente fala, eu estou estressado, o paciente está ou o paciente é? Tá? Porque se ele está, gente, o estresse, ele é uma reação normal do nosso organismo. Então, é comum que em algum momento, porque, né, como eu disse, é uma reação, nós vamos ficar estressados diante de alguma situação. O que não pode é que isso se torne um quadro patológico, certo? Então, a gente tem que ter esse discernimento aí na hora de fazer o atendimento, porque é uma resposta natural que o nosso corpo tem diante de uma ação, ele gera uma reação, e isso acaba trazendo, né, para o corpo uma resposta de fuga ou de luta. Ou eu encaro ou eu me recolho. E aí a gente já entra com o olhar da medicina chinesa, dentro dessas duas palavrinhas, por isso que eu deixei elas aqui em destaque. Olha só, o que lembra vocês nessas duas reações? Porque quando nós pensamos em estresse, pode ser que dentro da medicina chinesa eu ligue esse estresse somente a uma reação ligada aos elementos que são mais yang, né? E não, tá? Quando eu posso pensar numa resposta de estresse, como, claro, é uma elevação do yang, mas ele pode ser dentro de um elemento yang, assim como dentro de um elemento yin, causando um resultado de uma. Ao invés da pessoa explodir, né, ela realmente guardar, tá? Ela internalizar aquilo. E aí a gente já tem tudo que explode, que joga para fora, está numa característica mais yang, tudo que recolhe está numa característica mais yin, e nós vamos ver sobre isso também. Né? Quando ocorre um excesso ou de forma crônica, ou seja, contínuo, isso pode começar a trazer respostas, né, físicas, tá? Começa a trazer aí um desequilíbrio físico. E vamos ver bem, eu vou trazer bem rapidinho, a professora está lendo muito rápido, depois eu libero os slides para vocês aqui, tá? Mas é que eu quero realmente ir no ponto X. E nós vamos ter estudo de caso hoje também. Então, olha só, o estresse, ele causa aí um desequilíbrio hormonal, é claro, então a gente já pensa, deixei aqui, olha, tá? As glândulas suprarrenais, né? Então, a gente já sabe que também vamos trabalhar com o adrenal, o suprarrenal aí, que é a mesma glândula, né? São dois nomes para a mesma glândula dentro do sistema endócrino. Então, olha só, quais são os hormônios? O cortisol, esse hormônio é hormônio de estresse, tá? Esse daqui, então, ele automaticamente, numa crise de estresse, é liberado o cortisol, a adrenalina, o que mais, né? A noradrenalina, tá? Hormônios sexuais podem ser alterados, então pode gerar uma alteração de irregularidade menstrual, disfunção erétil, problema, outros tipos de problema relacionado à sexualidade, um nível de estresse. E aí eu penso, né, já vou chegar aí,
Como que eu vou tratar todo mundo igual? Que ponto eu coloco para estresse, professora? Como eu vou pôr tudo igual se em cada pessoa vai causar reação diferente, né? Então vamos lá. Alguns dos principais fatores que contribuem para o estresse. Trabalho, gente, hoje é um dos grandes fatores, né? Todo mundo está correndo atrás do tempo, tá? Então, o trabalho hoje vem gerando um estresse muito grande, é uma pressão muito grande, né? A diversidade de opções, gente, eu me lembro que quando. Não que eu seja tão velha, né? Não que eu seja tão velha, mas tem alguém aqui que, quando era adolescente, ainda não existia o celular, tipo isso, né? Ainda não existia toda essa rede social, essa comunicação, essa interação das redes sociais, porque hoje nas redes sociais nós temos uma diversidade de opções muito acessível. Você clica os botõezinhos ali, você tem acesso a muitas opções, e aí essa bagunça de muitas opções gera dúvidas e gera também crises de ansiedade, crises de estresse, tá? Pode gerar estresse também essa diversidade de opções. Ah, ainda bem que obrigado que tem mais alguém aqui que não é só eu, né? Opa! Vamos lá, né, gente? Então, a vida hoje é muito acelerada, não é assim que as pessoas estão levando uma vida muito, muito acelerada, tá? A tecnologia, como eu disse, ela vem, né, causar essas questões de estresse. Hoje, pensa bem, uma questão tecnológica muito simples, que pode ser uma das grandes causas, né, um dos grandes fatores contribuindo com o estresse. Porque para que eu tenha uma vida equilibrada, tanto física quanto emocional, eu preciso respeitar a primeira teoria de base do Yin Yang, o horário de ficar acordado e o horário de estar dormindo. E as pessoas vêm e reclamam de insônia, dificuldade para dormir, mas aí tá lá na hora de dormir, na hora de puxar, né? Realmente o escuro, o Yin, né? A hora de apagar a pineal, tá lá com uma luz de celular bem lá na glândula pineal estimulando ela, e aí ela não faz as suas funções, ela só se apaga literalmente com o escuro, tá, gente? Então quando a gente vai fazer por que é importante nós profissionais, auriculoterapeutas, termos essas informações? Porque na hora de fazer a anamnese do paciente, nós temos que saber da rotina dele, porque não é só por ponto na orelha, não. O paciente tem que contribuir também, tá? Com a mudança de rotina, muitas vezes, para que a gente tenha sucesso com o resultado aí dos tratamentos. Então, olha só, política, gente, que é isso? Nosso mundo está ficando cada vez mais, né? Uma política quente, é um cabo de guerra tão grande. O pior que não é lá dos políticos, não, é da população aqui atrás, né? Então, causando crises de estresse, causando realmente até pessoas ficando com problemas de neuroses relacionado à política, tá? Problemas financeiros, né? Hoje tem sido, acho que quase que o topo aí, um ranking aí desse estímulo do estresse, né? Que são o estresse, ele é causado por estímulos externos. Então, esses são os estímulos externos que podem gerar esses estresses, né? Essa pressão social e cultural é muito intensa. Hoje nós temos uma pressão, pensa, inclusive, vamos pensar no lado feminino, mas está para todos os lados, mas só um exemplo para vocês aqui dessa pressão social. Hoje a mulher ela precisa ser linda, ter um corpo escultural, ser magra, ser, né, mesmo, ainda assim, essa mulher ela precisa ter os cuidados com um diploma, ela precisa também ser provedora do lar, ela precisa ter. Gente, as pessoas se preocupam muito com a questão do status, enfim, pressão social, onde as pessoas começam a usar redes sociais como base de comparação. Ai, amados, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu falo sempre e eu não vou cansar de me repetir. Não fiquem buscando comparações, não fiquem se comparando com ninguém, porque cada ser é único e você nunca vai estar feliz em ficar se comparando, porque você é único, não vai encontrar ninguém igual a você e que possa ser comparado a você, tá? Então, a partir do momento que olhar para dentro e falar, opa, eu sou único, então não tenho que estar buscando comparação, você já começa uma linha, né, de se afastar de um desses problemas aí, viu? Então, muito importante isso. Olha só, a gente observa nessa telinha, coloquei essas imagens aqui dessa telinha para deixar esse foco de uma agitação que a gente está vivendo hoje,
a qual nós deveríamos fugir dela, mas a gente está entrando cada vez mais nela. Eu estou falando a gente porque realmente eu também preciso me policiar nisso. Eu estou me incluindo realmente aí, né, nessa questão. Então, olha só, é uma gritaria só para todo lado, não é? É uma divulgação, propaganda para todo lado, é uma preocupação financeira com tudo, um olhar sempre com, né, atrás do aspecto financeiro, um consumismo, um cabo de guerra, de disputa, onde vai em todos os eu digo que em todas as partes, gente, esse cabo de guerra tem dentro das próprias casas. As pessoas dentro das próprias casas de convivência, tem muita gente que vive puxando um cabo de guerra, né? Querendo um ser mais que o outro e não um completar, não um partilhar, não um auxiliar o outro, né? Mas vivem ali, opa, não, tem que ser eu, não, tem que ser eu, né? Esse cabo de guerra todo. A cabeça do ser humano não é um computador, não é uma máquina, mas hoje vem, né, sendo exigido isso, tá? Vem sendo exigido que você saiba, que você tem inteligência, que você saiba. Tem pessoas que falam, professor, eu tenho muita dificuldade de aprender, mas está alinhado com os pensamentos estão são tantas lâmpadas. Eu vi esse bonequinho, né, sendo ligadas ao mesmo tempo, que não tem um foco. E a partir do momento que eu não tenho um foco, eu não consigo armazenar aquela informação. Então não é a dificuldade de aprender. Eu preciso desligar algumas lâmpadas que estão acesas para ligar uma só, para depois ir ligando uma de cada vez. Aí eu vou me encaixando, né? Imagina só, tem muita gente fazendo curso, inclusive, eu sei disso, viu, gente? Olha só, deixa eu adivinhar se tem alguém aqui. Tem pessoas que vai fazer o curso da professora, vamos por, não só o meu, como qualquer outro curso por aí, né? Mas está fazendo o curso, está lavando a louça, está fazendo almoço ao mesmo tempo, ou está com o som ligado, né? Ou está cuidando de alguma outra coisa e com o curso ligado, não tá? Desliguei de tudo, eu vou sentar na frente do computador, eu vou pegar um caderno, eu vou ouvir e vou anotar, né? Então, olha só a diferença, tá? A gente precisa desligar algumas coisas quando a gente precisa ligar em uma coisa que realmente precisa ser encaixada aqui dentro, certo? E aí, toda essa, né, essa busca pelo sucesso, o querer ser mais que todo mundo, acaba, né, gerando aí esses estresses, certo? Só que isso traz consequências. A gente precisa se policiar, gente. Vamos fazer esse combinado, eu e você agora? Vamos nos policiar um pouquinho, se nós não estamos nos encaixando dentro dessas situações, né, que estão gerando, que estão sendo causadoras. Você imagina se o seu paciente, se você não faz uma boa anamnese com o seu paciente, né, para saber da rotina dele, se ele vai para casa, ele volta para o mesmo cenário, não é você que não é um bom profissional, é o próprio paciente que está voltando para o cenário e está jogando tudo fora o tratamento dele, tá? Então a gente precisa, além do tratamento, a gente precisa colocar, conscientizar o paciente muitas vezes da necessidade de mudança de rotina, de mudança de costumes, certo? Uma reeducação aí da rotina dele, né? Alimentação contribui muito, enfim. Olha só, consequências que tudo isso pode gerar, problemas cardiovasculares, tá? Então, um nível elevado de estresse pode levar a um infarto, né? Pode levar a problemas cardíacos, pode levar a distúrbio gastrointestinais, né? Gerar aí um desequilíbrio no intestino, gerar consequência, dor no estômago, gastrites, enfim, tá? Supressão do sistema imunológico, o sistema imunológico começa a ficar mais fragilizado, aí começa a ter distúrbio de sono, depressão, ansiedade, instabilidade emocional, né? Não chega, a bipolaridade já é outra coisa, mas uma instabilidade emocional. Ora quero uma coisa, ora eu quero outra coisa, ora eu penso de um jeito, ora eu penso de outro, tá? Então gerando aí indecisão, alteração na autoestima, né? Porque olha só, a concorrência é grande aí eu não me sinto mais capaz. Gente, tem alguém aqui? Tem alguém aqui que já fez vários cursos e ainda não conseguiu se inserir no mercado de trabalho, né? Olha aqui, isso aqui é alteração da autoestima, isso aqui é indecisão, isso aqui é consequência, muitas vezes, do ato de comparação.
tá? Ah, mas se eu for, eu não vou ser tão bom quanto aquele. Se eu for. Não, você precisa confiar em você. Se você se capacitou, se você estudou, tá? Você precisa mudar isso. Você pode estar numa crise de estresse crônico e ainda não percebeu, né? Então, olha só, olha que legal aqui o pessoal se manifestando, né? As pessoas se encaixando nessa questão aqui. Então, precisa destravar isso, tá? Precisa destravar isso. Muitas vezes fez cursos aí bons, cursos maravilhosos, que te deu aí. Gente, eu tenho alunos que têm um tanto de certificado, um currículo, que eu falo, gente, se eu tivesse tudo isso, sabe? Dá vontade de dar um apertãozinho assim, um empurrãozinho, aquele chutinho na bunda, vai para o mercado de trabalho, menina, né? Vai para o mercado de trabalho, o que está esperando, sabe? Então, precisa muitas vezes analisar se você não está vivendo um estresse crônico e ainda não percebeu isso. A auriculoterapia pode ajudar muito, tá? Mas vai depender também, muitas vezes, de decisão de mudança de rotina. E quando eu falo mudança de rotina, gente, essa conversa, você profissional precisa ter com o seu paciente. Se ele te procura, tá? Pode ser que todos os sintomas, professora, qual sintoma eu trato primeiro? Olha aqui, o paciente chegou com distúrbio do sono, depressão, ansiedade, estabilidade emocional, estou indeciso, a autoestima está comprometida, estou com problema cardíaco, estou com problema no intestino. Onde eu começo a tratar, professora? Observe no pavilhão auricular desse paciente. Aqui, olha só, isso aqui é tudo consequência de um problema só, né? E aí você vai começar a pegar o mal pela raiz. De repente, você nem trata o sintoma, mas você vai direto na raiz do problema e você acaba ajudando aquela pessoa a melhorar, né? Então, olha só, menino, que o pessoal que está aqui, olha só, que ainda não foi para o mercado de trabalho, hoje vai ser aquele dia de destravar vocês, hein? Quero ver todo mundo aí arregaçando as mangas, correndo atrás do prejuízo, viu? Porque olha só, tudo isso pode trazer algumas consequências, né? Além da rigidez no corpo, enfim, tá? Aí a pessoa, por essas consequências, a pessoa começa a sentir um vazio lá dentro. E aí aquela mania de se comparar, de querer achar alguém, né, igual a ele não existe, tá? Você vai ser o melhor dentro do que você é e não dentro do que o outro é. O seu melhor é diferente do melhor do outro. Você sempre tem que ter essa base com você. Eu vou dar o meu melhor, mas eu não posso comparar o meu melhor com o melhor do outro porque eu sou diferente, tá? Então tenha isso. E aí a pessoa começa a ter algumas, né, consequências que levam a algumas ações e algumas pessoas para tampar esse vazio. Tá? Ela começa a se buscar pelo vício, em algum, né, muitas vezes pela bebida, pelo cigarro. A pessoa pode começar a ganhar peso, pode desenvolver uma compulsão de compra. Faço curso, compro material. Então, mas eu não consigo ir para o mercado de trabalho, não vou, não tem essa atitude de ir, né? Insônia, enxaqueca, pode começar a gerar crises de labirintite, entre muitos outros sintomas. Olha como tudo isso é importante, né? E aí, gente, tudo isso, tá? Porque a gente quer muitas vezes ser dono do tempo e a gente não é dono do tempo. Tem pessoas presas no tempo, tá? Tem muita gente aqui que eu vi aqui, que não foi para o mercado de trabalho ainda, tá preso no tempo, tá sendo, né, escravo do tempo. E o tempo tá passando. E muita gente está querendo colocar mais tempo naquilo que já faz. Gente, agora eu vou para outra situação. Agora tem pessoas que trabalham tanto, que exerce tantas funções durante o dia, que fala: "Ah, eu queria ser 2. Ah, eu precisava de mais tempo para o dia de hoje". E essa frase, essas 2 frases, eu confesso a vocês que eu já falei algumas vezes, né, e eu hoje, né, fazendo esses slides e quando eu vi isso, essas imagens, eu comecei a refletir comigo mesmo: "Poxa vida, eu não estou administrando bem o meu tempo, porque o tempo nosso é o suficiente, nós não sabemos administrar ele, tá? Então, muitas vezes eu me pego falando isso: opa, eu queria um clone meu, eu queria mais uma pessoa para me ajudar. Como eu queria ter mais tempo hoje. Para quê, gente? Se a gente tem 24 horas, olha só, se eu aproveitar 8 horas numa organização para trabalhar, né, 8 horas por dia, se eu dormir 8 horas por dia, ainda me sobra
8 horas para que eu possa, né, fazer outras coisas. Olha só, a gente tem muito tempo, é só administrar bem isso de forma aí bem consciente, não é verdade? Então não fiquem presos no tempo, tá? Não amarrem, tem pessoas que estão amarradas em algumas situações. Nós, no nosso caso de hoje, vocês vão ver comigo que o nosso paciente, não sei se está por aqui o paciente, se está por aqui a terapeuta que forneceu as orelhinhas, já quero desde agora dizer muito obrigado, né, por vocês terem disponibilizado o caso ser estudado aqui hoje, e eu já vou adiantar para vocês, o nosso paciente a ser estudado hoje está nessa situação aqui, ó, ele se prendeu num tempo e não está saindo de lá, né, e aí o estresse está vindo por isso, e aí a gente vai ver isso juntinho hoje, viu? E aí, o que eu quero, convido vocês hoje a fazer, realmente arrebentar essa corrente que está prendendo vocês, tá? Procurem algo para relaxar. Gente, você passar 5 minutos fazendo uma energização, né, na orelha, você passar 5 minutos do dia fazendo um exercício de respiração, uma oração que vai te trazer um pouco de silêncio, de paz, né? Enfim, ache um tempo no seu dia para que você não pense em conflitos, para que você pense somente em coisas boas. E aí você vai ver que começa a ser libertador isso, tá? Externalize as coisas ruins, escrevendo elas de alguma forma para pôr para fora, porque precisa ter atitude para externalizar. Então, nem que você não tenha um acompanhamento com o psicólogo, com o terapeuta, externalize escrevendo. Isso ajuda bastante a externalizar todas as situações que ficam guardadas, senão só vai armazenando e tudo que a gente vai juntando realmente vai ganhando forma, e essa forma que vai ganhando é em forma de doença no nosso organismo, certo? Então, olha só, tá aqui já a nossa terapeuta, sim, está meu paciente, obrigado por se manifestar aqui, viu? Olha só, e aí a gente vai, tá? Deixo aí para vocês procurar aí um exercício de relaxamento. Quando a gente vem aqui para o olhar da MTC, eu quero que vocês entendam comigo que alguns alunos falam, professora, porque quando a gente pensa em estresse, você já pensa logo naquela imagem inicial que eu coloquei, né? Com o nosso bonequinho lá soltando fogo pelas orelhas. A gente já pensa numa orelha quente, rígida. Não é assim? Quando a gente pensa, nossa, o paciente estressado, ele vai vir aqui numa energia yang aflorada. E nem sempre é assim. Teve muitas pessoas que já entrou em contato comigo e falou, professora, mas a paciente minha é tão estressada, só que a orelha dela é tão pálida. Opa, faz massagem nessa orelha para você ver o yang subir, tá? Mas tem pessoas que elas se estressam e guardam esse estresse dentro dos elementos que são yin. Quem não é da medicina tradicional chinesa, gente, isso aqui, tá? Quem é lá aluno do curso Entendendo a Auriculoterapia, são os primeiros módulos do curso para poder entender a base da medicina chinesa, entender sobre os 5 elementos. Isso aqui são os 5 elementos da medicina chinesa, tá? Só para ficar bem esclarecido aí para quem é novato aí dentro dessa área. Então, na medicina chinesa, todo desequilíbrio, tanto físico quanto emocional do nosso organismo, depende do equilíbrio das energias yin e yang dentro desses elementos aqui, tá? O nosso fígado e a sua víscera, a vesícula biliar, foram comparados com o elemento madeira, tá? O coração e a sua víscera, intestino delgado, foram comparados com o elemento fogo. O baço e o estômago foram comparados com o elemento terra. Tá? O pulmão, intestino grosso, intestino delgado no coração, falei certo? Tá? Pulmão, intestino grosso foram comparados com o elemento metal, e o rim, a bexiga, com o elemento água. Então, são esses 5 carinhas aqui, né? Essa família aí de mãe, de avô, que vira uma confusão quando está aprendendo, e depois tudo se transforma, se abre, né? Não fica tão difícil, mas é essa família aqui que precisa estar em ordem para manter a saúde geral do nosso organismo, tá? Então, quando a gente vem para as emoções também, o estresse, ele pode chegar em qualquer um desses elementos. Ele pode ser gerado em qualquer um desses elementos, assim como como o ciclo não para, se um desses elementos estiver em desequilíbrio, ele pode travar naquele elemento. Pode ser que, normalmente, gerador de estresse é o fígado, tá, gente? Normalmente se gera no elemento yang, né? Se gera num estado de raiva, e isso vai circulando.
tá? Mas aquele elemento que está em deficiência e que não consegue empurrar para frente, ele segura e retém, gerando uma emoção que fica recolhida quando chega nos elementos yin, explosiva quando está nos elementos yang, tá? Vamos entender aqui só um pouquinho de cada um. O fígado e o coração são elementos yang, baço é neutro, pulmão e rim são elementos yin, tá? Então, olha só, tudo que é yang é explosivo, manda para fora, é muito rápido. Então, quando eu vou tratar um estresse que está aí armazenado no fígado ou no coração, a resposta da auriculoterapia também é mais rápida. É aquele paciente que realmente coloca para fora, que explode mesmo, tá? Que tem uma reação de luta e não de fuga, que nós vimos lá no primeiro slide, né? Então, olha só, agora quando eu venho para os elementos yin, o paciente ele tem uma reação mais de fuga do que de luta, fica internalizado aquele estresse. Então, eu posso sim ter uma orelhinha pálida, tá? E que realmente a pessoa é estressada por dentro. Só que o estresse ele fica camuflado. Quando aquela orelhinha pálida, quando você movimenta ela, quando você faz uma massagem nela, pega fogo, porque lá dentro está guardado tudo para explodir, tá? Mas a pessoa internaliza isso. Tá dando para entender mais ou menos que nós temos situações de estresse em todos os elementos? O estressado que guarda aqui no fígado, ele é um estressado que tem raiva e que começa a gerar como sintomas rigidez pelo corpo todo e problema nas articulações. Tá? O estressado que guarda, que armazena, fica estagnado aqui o estresse no elemento fogo, tá? Ele começa a ter pensamentos, né? Ou pode ter crise de euforia para esconder o seu estresse que está lá dentro. Uma pessoa que ela começa a ter mais problemas realmente cardiológicos aí, tá? Problemas cardíacos, né? Arritmia, enfim, tá? Agora, uma crise, vamos pensar aí um estresse que ficou estagnado no baço, tá? Chegou no baço, o baço muitas vezes muito encharcado ali, né? Para ali esse estresse. Aí a pessoa é uma pessoa extremamente preocupada e começa a gerar compulsão alimentar a partir do momento que esse estresse está parado dentro do baço. Olha só as diferenças de sintomas que a gente tem, né? Aí a gente tem aqui quando o estresse fica parado dentro do pulmão, a pessoa não externaliza, pulmão é mais yin, por mais que eu estou falando de uma movimentação da energia yang, o yang fica guardado, a pessoa quer explodir, mas ela fica com isso internalizado, fica lá dentro, e a pessoa esse estresse começa a gerar crises de melancolia, crises de profunda tristeza nessa pessoa. Olha as diferenças de estresse, pessoal, muita informação, né? E olha só, quando o estresse fica guardado lá no rim, chegou no ciclo que ele está circulando aqui, né? Chegou, ele se estagnou e parou lá no rim. A pessoa ela fica com crises de medo, tá? Muitas vezes até pânico. Olha só, porque realmente é uma elevação de yang movimentando, né, uma água ali, tá? Que muitas vezes estava parada. A pessoa começa a ter problema com a autoestima. Aqui, eu não falei, né, dos sintomas físicos relacionados ao estresse do elemento metal, pulmão, mas são mais problemas respiratórios. A pessoa ela fica estressada ao ponto de cair a imunidade, ela fica estressada ao ponto de começar a ter problemas respiratórios, de ter rinites, enfim, tá? E aqui no elemento água, a pessoa entra num desequilíbrio mais então fica guardado dentro dos seus medos, né? E medo também gera raiva, tá? Mas enfim, não vamos entrar no ciclo de geração e dominância, senão nós vamos complicar muito aqui. Vamos só no elemento de cada estresse aqui, né? Então, esse medo ele fica estagnado e pode gerar problemas como dor lombar, tá? Lembrando que o rim é a raiz da coluna, é o que nutre a coluna, pode começar a gerar dores reumáticas pelo corpo, fibromialgias, enfim, tá? Olha só, tudo isso aqui causa de alergia, o estresse, tudo que está relacionado com alergia, Suelane, né? Está relacionado com metal, tá? Então, é um estresse guardado numa tristeza que o corpo externaliza em forma de a reação alérgica, tanto se for da pele quanto uma alergia respiratória.
E olha só, deu para aprender aqui um pouquinho, né? A diferença do estresse de cada elemento. E agora a gente vai. Eu vou passar para vocês aí. Gente, toma uma aguinha, porque a nossa aula vai se estender um pouquinho hoje, viu? Você tá comigo? Dá para a gente continuar aqui? Coloca aí para mim. Já estão cansados da aula? Ou a gente pode seguir aqui ainda? Olha aí, vamos treinar um pouquinho umas sugestões de tratamentos para estresse. Eu podia chegar em você e falar assim: olha, excelente, olha só, excelente. Vamos colocar aqui Shenmei simpático, fígado, né? Pensando aqui, vamos colocar Yang do fígado 1 e Yang do fígado 2. Colocar pulmão para controlar esse fígado e o ponto de ansiedade. Olha que combinação de pontos excelente para o estresse. Agora a gente vem para outra combinação que a professora deixou aqui. Shenmei simpático. Aí você coloca ponto de coração, ápice do antitrago, né, que é ponto de cérebro, acalmar esse cérebro. Ápice do trago, ápice do pavilhão auricular, os 3 ápices da orelha, ele trabalha com o equilíbrio da energia yang do coração, né? Então aqui eu já estou pensando no estresse aqui guardado no coração, aqui no estresse guardado no fígado. E aí eu também penso aqui em colocar aí o ponto de ansiedade. Agora eu quero que vocês peguem essa dica da professora aí, ó, amassa e joga no lixo. Vocês já vão ver o porquê. Vamos pensar em mais uma dica aqui para vocês. Shenmei simpático. Como eu estou falando de estresse, eu estou falando que eu preciso acalmar a mente. Por isso, eu estou fazendo a abertura de todos com Shen rim simpático. Por isso, eu estou abrindo todos com Shen, certo? O Shen é um ponto que tranquiliza a mente. Aí eu penso aqui no baço, né? Penso aqui no pulmão. Então, se é um estresse gerado por preocupação, tá? E aí eu estou pensando aqui neste pontinho que é chamado de agressividade, que fica bem no término da incisura intertrágica, início do trago, né? Então, olha só, é um pontinho chamado de agressividade que realmente sossega bastante. Posso pensar num ponto de compulsão antidepressivo nessa região e o pontinho de ansiedade. A ansiedade está em todos aqui, né? Olha outra sugestão de combinação de pontos. Lembra que eu falei que a gente tem alteração hormonal? Que o adrenal, ele é a glândula responsável pela liberação desses hormônios de estresse, pela secreção desses hormônios. Então, aqui eu dei uma opção de Shenmei rim simpático, coração guarda a mente, né? Ápice do antitrago, que é o nosso ponto de cérebro, endócrino e adrenal e o pontinho de ansiedade. Olha só, mais 2 combinações de ponto excelente para estresse, professora. Então, qual eu vou usar no meu paciente? É isso que eu quero que vocês entendam comigo agora. Então, pega mais essa dica aí, ó, amassa e joga no lixo, tá? Eu quero que vocês entendam que cada pessoa que chegar até vocês vai ter a mesma queixa, mas vai ter causas diferentes. Pode acontecer de ser a mesma causa, mas gerar sintomas diferentes, porque cada ser humano é único. E quando eu me apego à ideia de protocolos prontos, como esses que eu estou passando para vocês, olha só, passei, gente, 4 protocolos excelente para estresse. Qual vai funcionar no paciente de vocês? Talvez nenhum. Por isso, a importância de você aprender a fazer avaliação individual dentro da necessidade de cada pessoa que você vai ver comigo agora, tá? Olha só, vou só trocar a nossa telinha aqui e depois que a gente fizer esse estudo aqui, eu vou trazer o resultado da avaliação desse paciente para vocês entenderem como funciona realmente a auriculoterapia avaliativa aqui, certo? Vou compartilhar uma outra telinha com vocês que fica melhor para o estudo. E aqui esse paciente chegou com as queixas que eu coloquei para você, né? Um paciente com 46 anos. Gente, a idade é importante para nós na auriculoterapia avaliativa, porque nós vamos olhar o pavilhão auricular do paciente e ver se está condizente com a idade, tá? Para 46 anos, eu vou dizer que até por você estar nesse caso crônico de estresse, né? Que já é um caso crônico, você está com um pavilhão auricular bom, ou seja, você tem um bom Jing, viu? Você tem uma boa essência
Então se cuida, menino, porque olha só, vale a pena, tá? Você tem orelhinhas de uma pessoa mais jovem do que a sua idade, tá? Não é uma orelha de 46 anos, seria uma orelha hoje de uns 35, 38 anos aqui, tá? Quando a gente observa essa orelha, a impressão que a gente tem que quem está atrás dela vai ter uma idade menor do que 46 anos. Então tá super bem aí para a sua idade. A queixa principal é o estresse, né? E há outras queixas que esse paciente tem. Tendinite de punho, ciático, claro, né? Olha a elevação que tá aqui desse paciente. Ele tá num quadro de estresse. Ian, olha a cor do pavilhão auricular, super vermelho. Isso aqui deve pegar fogo, né? Nessas orelhinhas aqui. Então a gente já tem essa informação quando a gente observa essa orelhinha. Tá? Que a gente vai precisar trabalhar com sangria. Não tem como, gente, se você falar assim, professora, eu não quero trabalhar com sangria, você vai andar de tartaruga num paciente como esse para ter resultado. Tá? A partir do momento que você aprende a fazer realmente a sangria, porque precisa aprender, não vai fazer de qualquer jeito em casa, viu, gente? Tem que aprender. Quando você usa a técnica de sangria de forma adequada, tá? Então o resultado é praticamente instantâneo nesse caso aqui. Olha só, a nossa terapeuta que está por aqui, que disponibilizou as orelhinhas, vai me dando um feedback aí, tá? Mas nesse caso aqui, você vai ter que usar muita sangria avançada, e eu sei que, como você é aluna, você vai poder fazer isso com tranquilidade aí, certo? Quando a gente observa esse paciente, a gente vê claramente que o desequilíbrio desse paciente, lembra que em um daqueles elementos é que está estagnado a condição do estresse dessa pessoa? Esse paciente aqui está em qual elemento? Observando, gente, muito claro e muito nítido, esse paciente aqui está estagnado, está guardando tudo no elemento fogo, no coração. Observe que quando a gente observa, por mais que tenha invasão de vento, mas ele não tem aqui, né, no anti-hélix, um aspecto de casca de árvore. Então, a gente descarta o fígado aqui. Tá? A gente descarta o elemento madeira. O elemento madeira pode estar gerando, mas a estagnação, o elemento chave que está travando todo mundo aqui é o elemento fogo, certo? Então, por que eu estou vendo isso? Professora, onde que você vê essas coisas? Fala e mostra, né? Observe comigo que toda a orelha dele está num quadro de elevação de calor, está vermelho, então já me gera a informação do fogo em excesso. E quando eu venho para a concha cava, região de coração e os seus acoplados que ficam aqui, observe como tem alteração muito significativa nessa região. Tá? Então, toda a estagnação, tá tudo parado, deixa eu pôr maiorzinho aqui, olha só. Ó, observem como está essa região do paciente. Não sei que se pela telinha que você está me acompanhando, você consegue observar isso. Eu quero que você observe que está tão quente, que está tão calor, tem tanto calor nesse coração, que chega a estar criando um aspecto empipocado. Sabe quando você faz a pururuquinha assim, né? Muito fogo? Estão conseguindo ver isso? Né? Estão conseguindo observar como tem calor nessa região, chega a estar derretendo o elemento metal que está aqui do lado, chega a estar derretendo, né, os aspectos ali do pulmão também, as funções do pulmão, certo? E a gente vem para o elemento água, né? Quem controla o fogo? A água, certo? É a água que apaga o fogo. E quando a gente vem para o rim, que é o elemento água, está escurecido, cheio de bloqueios de ti, estagnado, por isso não está dando conta do recado, por isso não está dando conta de apagar todo esse fogo. Aí eu preciso fazer, tá? Aí eu preciso fazer um desbloqueio de ti nessa região, ok? Vamos ver aqui. Bem isso, né? Você viu como que tá vermelho ali essa região, tá? Então a gente já vai direto nesse ponto. Olha como está aí demasiado, como está inchado, né? Aqui a região do lóbulo. Imagina, o lóbulo é a região de face e cabeça. Imagina como que tá a cabeça dessa pessoa. Além da gente ter então o aspecto de elevação do fogo, tá? A gente tem também está demasiada a região do anti-hélix
Então, também está demasiado essa região aqui, né, do lóbulo, a gente já vê que tem mais o segundo elemento aqui que se encaixa, o elemento terra, tá? Edemaciado, encharcado, pesado. Então, tudo que, além desse todo esse aspecto fogo, também tem peso, tá? Também tem cansaço pesado aí nesse paciente. O paciente não trouxe relatos com relação a isso, né? Mas olha só, ele tem uma invasão de vento significativa nessa região de lombar. E realmente me admira muito não estar nas queixas uma queimação na região da lombar, tá? Uma queimação e uma rigidez no movimento das costas na região aqui da lombar, porque tá bem, né? Bastante invasão de vento nessa região aqui, ok? Professora, como vê as invasão de vento? Observe que tem como se fossem várias estrias, como se fosse um vento passando realmente nessa região aqui, tá? Região de quadril aqui, ok? Vamos lá. E observando a orelhinha, a gente já vê que é o estresse em pessoa. Não precisava nem dar a queixa, né, gente? Só de olhar a orelha, a gente já vê que é queixa. E olha só, que por um lado a gente tem uma estagnação do elemento água, por outro lado, a gente já vê claramente aqui a deficiência. A Adriana me deu um feedback aqui do paciente. Sim, tem dor na lombar. Ó, aí, né? Porque não está nas queixas aqui, mas eu falei, nossa, eu tô admirada de não estar junto nos sintomas, porque realmente tá, esse problema de ciático dele tá vindo desde aqui de cima. Então tem que tratar desde essa parte aqui, na parte superior. O fígado eu não consigo ver porque realmente está escondido a região aqui no pavilhão auricular, né? Mas dá para ver que a vesícula biliar está inchada, está edemaciada, com bloqueios de ti, talvez até algumas pedrinhas aí no canal, né? Enfim, mas não dá para dar essa precisão porque está bem escondido essa parte, a foto acabou escondendo essa informação, tá? Mas assim, por mais que o fígado seja o gerador, o que está realmente causando todo o problema aqui é a deficiência da água para apagar todo esse fogo que está se elevando demais, viu? A gente vai pegar firme aqui nesse aspecto desse paciente. Então, olha só, o que eu vou dar de indicação para o tratamento desse paciente aqui? Pode ser que seja diferente para o paciente que você vai atender, pode ser não, com certeza, porque cada pessoa vai precisar de uma atenção única, né? Mas a gente vê as regiões que estão mais vermelhas. Eu vou sugerir para você todos os ápices, acalma o yang do coração, lembra? A ápice, então nós temos quais ápices que nós temos no pavilhão auricular? Olha só, galerinha, o lado esquerdo ele representa mais, ele traz mais uma informação da energia yang, ele se comunica melhor com o yang no nosso corpo. O lado direito, ele se comunica melhor com o lado yin, tá? Então, o lado esquerdo dele, daí vem aquela pergunta, professora, eu começo pelo lado direito ou pelo lado esquerdo o tratamento? Na auriculoterapia avaliativa, nós vamos onde tem maiores alterações, maiores reflexos. Então, a energia yang dele, nós vamos trabalhar do lado esquerdo, porque onde tem uma manifestação maior nessa orelha, certo? E a gente quer acalmar esse yang do coração. Ápice do pavilhão auricular, ápice do trago e ápice do antitrago, que inclusive aqui tem uma mancha nesse lugar, né? Então, os três ápices acalmam a energia yang do coração. Esses três ápices, eu vou mudar a cor aqui, né? Porque senão vai misturar tudo depois. Olha só, tudo que eu colocar com pintinha vermelha, eu vou pedir para você, profissional, né, auriculoterapeuta que vai atender, fazer em sangria, certo? Nós vamos acalmar, parar de alimentar esse fogo, vamos sossegar o yang do fígado 1, o yang do fígado 2, certo? E aí a gente vai observando as regiões que têm maior alteração para ver a necessidade de sangria naquela região. Observe como está bem mais cheio, mais gordinho, não dá vontade, quando você olha para essa região, não dá vontade de espremer e tirar alguma coisa dali, mas que limpar aquele calor que está ali nessa região, não dá essa impressão? Então, é aqui mesmo que eu vou pedir para você fazer sangria também, certo? E observe que da mesma forma, toda essa umidade que tem aqui na região do lóbulo, ela tá uma umidade quente,
né? Então, ela tem umidade e calor junto. Umidade e calor também tiro com sangria. Gente, não é todo caso de estresse que pode fazer sangria, tá? Vamos deixar bem claro isso. Mas nesse caso aqui, se não for na sangria avançada, a gente vai andar de tartaruga no tratamento dessa pessoa, certo? Então, a partir do momento que eu trabalho, eu vou puxar mais um pontinho aqui para a gente cercar bem, porque o hélix correspondente, tá? Só para você ter uma noção, porque mais um, para a gente pegar bem os hélix correspondentes da concha cava para tirar o calor do coração aqui, tá? Por isso que eu coloquei mais um pontinho para a gente cercar bem essa região. Não, Rosilda, nem sempre sangria no ápice, tá? Nem sempre. Cada caso é muito único. Tem pessoas que, inclusive, nem pode fazer sangria no lóbulo, mas não pode no ápice, ok? Olha só. Então, essa sangria você já vai dar uma acalmada, um sossega nesse menino, tá? Então, começa pelos 3 ápices, vem pelas regiões do hélix e termina esse trabalho fazendo essa sangria muito bem feita aqui, ok? Na outra sessão, o que eu vou pedir para você intercalar quando você observar nas próximas sessões que já estiver começando a acalmar esse calor, esse yang, entrar com máscara de shipper para fazer faxina aí dentro que vai precisar. Mas na primeira sessão você já vai dar uma tranquilizada muito boa nele, viu? Aí depois a gente vai entrar com a combinação de pontos. Gente, esse é aquele caso que se eu colocar semente, eu pioro o quadro desse paciente e muito. Porque se ele já tem uma elevação do yang do coração, né, do fogo do coração desse jeito, eu coloco um material que gera ainda mais calor, no momento pode aliviar dor, porque eu estou fazendo pressão em terminação nervosa, a dor pode ser aliviada, mas sintomas como aumentar o estresse, gerar insônia, causar mais irritação ainda são certeiros aqui, tá? Então não semente nem pensar aqui nesse quadro de elevação de yang que ele tem. Então aqui sim, vamos começar pelo Shenmen, que já tem alteração, tá? A região de rim, guarda aí. Então vamos colocar o simpático lá no finalzinho do ramo, tá? Vai ficar aqui embaixo, ó, do hélix, lá no final do ramo. Eu vou pôr para trás porque o hélix está cobrindo ali, né? Simpático, tá? O rim, eu vou pedir para você colocar com stipper, não só nessa região, tá? Mas também trazer até essa região onde começa uma divisão entre o rim e vesícula biliar, porque tem uma alteração, uma mancha bem significativa nessa região. Vamos pôr em amarelinho a região do stipper, tá? Olha só, stipper. Stipper bem aqui nessa região para filtrar todo esse calor, apesar que a gente já vai ter filtrado uma boa parte com a sangria. Filtra mais calor aqui com stipper nessa região, certo? Olha só. E aqui eu vou pedir para você, observe que nessa região a gente tem uma grande mancha também, certo? Aqui também. Eu não sei quantos você vai usar, porque você vai ter que pôr espaço de um, coloca outro, dá espaço de outro e coloca outro, certo? Dá espaço de outro. E aqui você vai fazer aquela abertura que nós estudamos lá no curso, tá? Então, aqui você trabalha fazendo abertura. Pode-se fazer tanto com stipper quanto com o cristal. Vou sugerir com stipper devido ter uma mancha na região. E a gente vem com mais necessidade, tá, de trabalhar o ponto esse pontinho aqui da agressividade. Também eu vou pedir para você trabalhar no stipper, porque é um ponto que está com mancha, além da elevação. E nós vamos aí, esse menino, a gente pode pegar firme com ele. Observe que você vai fazer a sangria bem no ápice do pavilhão auricular, pelo lado interno, tá? Bem no início ali, ainda quando pegando região de cérebro ainda, na borda, mais para o lado de dentro, coloca o stipper aí nessa região também para filtrar, tá? Que tem uma mancha bem significativa nessa região, e aqui que a gente chama de ponto de coração 2, mas é o pericárdio. Olha só, gente, nós fomos na combinação de pontos para esse paciente dentro da necessidade que esse paciente tem, né? Então a gente vai dentro da necessidade. Sobre as crises de ciatalgia, Adriana, sobre as crises de ciatalgia, eu vou
pedir para você depois, para a gente, não sei qual que é o seu nível de conhecimento com o agulhamento filiforme. E aí, em outra sessão, vamos pensar em acalmar o yang dele primeiro, né? Vamos acalmar esse estresse dele primeiro, sossegar ele nesse sentido. Aí depois a gente vai pensar nessa parte do ciático, ok? Porque realmente, enquanto ele estiver nessa crise de estresse, não há nem agulhamento que resolva problemas de nervos aqui, ok? Porque ele tem uma elevação muito grande, uma agitação muito grande, ok? Isso aqui é a sugestão de você fazer o tratamento. Fernanda, se o paciente não quiser sangria. Fernanda, quando eu sempre falo para os alunos assim: se o paciente tem pânico de agulha, é uma coisa, a gente vai respeitar ele, vamos trabalhar com stipper nessa região e avisar o paciente que o processo vai ser mais lento do que se a gente fizesse o que precisava. Quando a gente vai ao médico, o médico não pergunta se a gente quer a injeção ou não, porque ele tem certeza que é o que vai resolver e o paciente quer o resultado, certo? Então, primeiro a gente precisa ganhar a confiança do paciente. Se ele não tiver na ficha o relato de pânico de agulha, eu nem pergunto se posso ou se não posso fazer, eu vou fazer porque eu sei que realmente o paciente precisa. E ele vai ficar feliz com o resultado, tá? Então é muito importante isso. A Adriana trabalha com agulha também. Perfeito, então. Depois, lá na comunidade, eu vou te orientar aqui a você passar a agulha na região do ciático aqui para a gente ajudar ele também na cetalgia, tá? Mas, a princípio, o estresse a gente vai tranquilizar dessa forma nesse paciente. Professora, usou alguma combinação de ponto daquela sugestão que eu deixei lá atrás? Não, né? Não usei porque, na verdade, a necessidade desse paciente é outra, certo? Mas agora eu vou passar para vocês aqui, vou mudar novamente. Tirou o print, fotinha aí, Fernanda, Adriana, você conseguiu já tirar a foto? Tira aí certinho, porque eu vou sair dessa telinha e vou trazer a outra telinha novamente aqui. Qualquer coisa você me pede lá depois, porque agora eu vou trazer o resultado de avaliação do nosso paciente. Então, o paciente chegou, né? Fiz toda a parte de avaliação. E como tem muita gente nova aqui, gente, deixa eu sempre, né? Eu gosto de justificar que avaliação louca é essa, professora? Eu nunca vi isso, né, na auriculoterapia. Só, vamos lá. Quando essa avaliação que vou passar para vocês agora é uma avaliação avançada e que os alunos que passam pelo curso Entendendo a Auriculoterapia 1.0, eu falo que ele funciona como se fosse a faculdade, e depois que eu faço uma faculdade, eu me especializo em alguma área, não é? Então, quem quer se especializar no emocional tem o curso 2.0. Não é continuação do 1.0, porque o 1.0 é curso completo de capacitação profissional, tá, gente? Mas o 2.0 é para aquele aluno que fala assim: olha, eu quero trabalhar com avaliação emocional avançada e tratamento emocional avançado. E aí é esse nível que eu vou apresentar de avaliação para vocês agora. Então, isso que eu fiz aqui com o nosso paciente, estudando os pontos, combinação, né? Matando raiz, que a gente usou técnica, mesclamos técnica de matar raiz ali. Usar essa avaliação de observar qual elemento está em desequilíbrio, o que está afetando, né? Observar que as dores, enfim, umidade, secura, isso aí tudo o aluno vai aprender, claro, no curso 1.0, porque é assim que funciona, né? A avaliação do pavilhão auricular para depois o planejamento de tratamento. Mas essa avaliação que eu vou trazer para vocês agora, né? Para ficar bem claro aqui para vocês. Opa, deixa eu tirar isso aqui. Para ficar bem claro para vocês, essa avaliação que eu vou fazer agora já é nível 2.0, tá? Isso aqui é para quem faz a especialização emocional e que chega, né, nesse nível aqui de avaliação, certo? Vamos lá para resultado de avaliação do nosso paciente. Agora eu gostaria muito que a nossa terapeuta, tá, que conhece o paciente mais de perto, me desse também o feedback sobre essa avaliação aqui, o resultado dessa avaliação. Que é claro que isso aqui agora é fundamental, é muito importante, ok? Deixa eu apresentar a nossa tela aqui, compartilhar nossa janela, e vai sair aqui o resultado da avaliação. Paciente, primeiro,
quero dizer obrigado por, né, liberar aqui a sua avaliação. Segundo, eu vou um pouco fundo aqui, tá? Então, não se estresse comigo. Lembrando que o paciente é estressado. Não se estresse comigo. É só o que suas orelhinhas me trouxeram de informação e que isso serve para ajudar muito no processo de tratamento naquilo que você precisa. Então vamos lá. O estresse causado por uma elevação do elemento fogo, vocês viram por quê, onde estavam as marcas, então a gente conseguiu ver esse estresse, e como o elemento, né, secundário ali, é o elemento terra, então a pessoa que se preocupa com a família, então esse fogo, ele realmente ele está junto com uma preocupação, né, com o trabalho, com a família, enfim, que são aí condições dentro do elemento terra também, tá? É uma pessoa ágil, não tem paciência com o tempo do outro. Gente, isso aqui é informação que tem na orelha do paciente, tá? Quer que as pessoas acompanhem o seu ritmo, porém precisa entender que cada um tem um tempo para realizar as atividades. Você tem uma personalidade de ser mais ativo e está com uma alteração de elevação do elemento fogo. Isso te dá, com certeza, muito mais agilidade que uma pessoa que não tem a mesma condição. Então, precisa entender isso. O seu pericárdio está se sobrecarregando para proteger o seu coração. Cuidado, viu, menino, né? Ainda bem que o pericárdio ele vai levando a pancada antes. Então, somando isso com essa elevação do yang, pode trazer um comportamento um tanto compulsivo, tá? Uma elevação na autoestima. Porém, ao mesmo tempo, por ter o bloqueio de Ti lá no rim, que é onde fica guardada a nossa identidade, né, onde fica o nosso amor próprio, essa elevação da autoestima é só um escudo que você usa, pois lá no fundo está faltando amor próprio, certo? É um tanto teimoso, bem teimoso, eu vou dizer assim, eu vou até ser mais invasiva, é bem teimosinho, né? Tem uma orelha, nossa, circulada ali, bem redondinho, então isso mostra que é bem teimoso. E como tem um gene dominante, além dessa agilidade toda que você tem, então é preciso ter um domínio próprio bem, né? Aí bem dentro do equilíbrio, viu? Não é fácil para você realmente. Porque se você não tiver esse domínio próprio, você pode se tornar até ofensivo aí com aqueles que se aproximam de você. O seu pericárdio ferido, isso gera desconfiança com as pessoas, tá? Nos negócios, você se irrita por julgar não ter liberdade para fazer o que você quer. Se sente como um passarinho de asas podadas. A sua adolescência foi cheia de marcas. Talvez nesse período você já se sentiu na responsabilidade de se tornar independente, principalmente com a figura paternal. Tá? Então você mostra ali que essa independência ela é muito grande e eu creio que já foi gerada desde esse período da adolescência. A mente está manchada por um medo que ainda te perturba. E também esse medo está relacionado com uma figura masculina e que tem um trauma, né, com relação a isso, tá? Com esse medo, como esse medo abala a sua estrutura de crenças, ele chegou na sua estrutura de crença, pode ser uma das razões pela qual consciente ou inconscientemente, isso eu não consigo saber, seria só numa conversa pessoal, você associa a figura masculina como algo que precisa se impor, né? Que precisa impor respeito, que precisa causar medo, que precisa ser o homem, enfim, tá? Isso vem por uma consequência do que você viveu, né? Da sua criação desde lá da parte da sua adolescência. Precisa deixar os seus braços mais leves para abraçar com equilíbrio as pessoas que realmente vale a pena, tá? Que provavelmente são as que estão perto de você e aquelas que te amam, né? Acredite mais nos seus conhecimentos, porque você tem bastante, e essa falta de, né, amor próprio pode ser que te deixe um pouquinho aí inseguro com relação a isso. Assumindo esses conhecimentos com humildade e com modéstia. Isso é importante. Essa autocobrança que você faz, né, de si mesmo e também faz com os outros, não lhe trará nenhum benefício. Então, se permita errar. Todo mundo erra, viu, gente? Eu erro, você erra, todo mundo erra. Entenda o erro dos outros e também
os seus erros, certo? Então, não se feche para a vida, permita-se enxergar a vida de uma forma mais colorida. É claro que a gente vê muitas situações ruins, é claro que a gente está nessa correria, é claro que tem muitas situações, como eu coloquei hoje nos slides, já no início da aula, mas nós é que temos que pintar, né? Eu falo que as cores que a gente enxerga ao nosso redor são as que estão dentro de nós mesmos, então a gente precisa se policiar muito nisso. As mágoas que você traz lá do passado, tá? Deve ficar por lá. Não carregue consigo por toda a vida, como se fosse um galho pesado amarrado nos seus pés e está poluindo muito o seu coração. Permita-se evoluir, mas em degraus. Não pula de uma vez lá para frente, não, menino. Suba cada um deles respeitando os seus limites, pois há um tempo para cada coisa. E aqui eu deixo, né, aqui para você esse, até se você quiser, tá? Abrir hoje a Bíblia, não sei se tem aí ou não, né? Mas eu sempre deixo aqui Eclesiastes 3 inteiro, tá? Mas aqui eu coloquei só o versículo 2, que há um tempo de nascer, o tempo de morrer, tempo de plantar, tempo para arrancar o que plantou. Há um tempo para cada coisa. E essa mensagem não vai ficar só para ele, vai ficar para nós hoje. Adriana, gostaria que você me desse um feedback dessa avaliação, tá? Que eu fiz aqui no emocional desse paciente, ao observar a orelhinha dele. E pensando, gente, nessa questão de tempo, né? Quando a gente vai observando, há um tempo para cada coisa. Só que tem pessoas que chegam no tempo do sofrimento, né? Porque há o tempo do sofrimento e o tempo da alegria, não é? Então, existe, a gente é uma oscilação, é normal que a gente oscile, que a gente sofra, que a gente se alegre, é normal que a gente plante, que a gente colha. Só que tem pessoas que pensam que vai viver o resto da vida no tempo do sofrimento. Tá? Não se permite passar para o tempo da alegria, porque vive preso a um acontecimento do passado e fica estagnado lá, né? Refletindo isso, projetando isso em todas as situações que está vivendo no dia de hoje. Então, se permita a mudar de tempo, se permita a ter coisas novas na sua vida. Tá? Isso vai ser muito importante. Vamos ver o feedback da Adriana aqui. Ok. Adriana colocou já? Acabou de chegar o feedback da Adriana, perfeitamente, exatamente tudo isso, acertou em tudo, né? Adriana, por isso eu coloquei a sugestão de pontos lá para você, pensando também nessa questão emocional desse paciente, certo? E isso, gente, é auriculoterapia avaliativa. Tá? Passando aí um pouquinho para vocês. É assim que a gente trabalha com a auriculoterapia avaliativa. A gente observa o paciente. Professora, eu nunca vou conseguir fazer isso. Gente, é tão simples, tá? Você só precisa aprender a ver a alteração do pavilhão auricular, porque significado da alteração tem tudo prontinho para você lá no curso. Só pegar a tabelinha e anotar na frente e fazer essas avaliações que a professora traz aqui. Tratamento é muito mais simples do que decorar protocolo pronto, porque você aprende a deixar a orelha te levar para onde ela precisa ser tratada, o material e a técnica que precisa, né? Então é muito mais simples, você se liberta, eu falo que realmente se sair de dentro de uma grade amarrada, de ficar presa. Ah, será que eu vou aprender todos esses protocolos? Não, até porque vai ter muito protocolo para uma situação só, e aí você nunca sabe se vai funcionar ou não. E dessa forma, quando você aprende a olhar para o seu paciente, avaliar ele, aí você tem certeza que você fez o trabalho que deveria ter feito com esse paciente. Então, como você que está aqui acompanhando, né, tá vendo isso, fala assim, nossa, eu achei que eu ia aprender só uma localizaçãozinha de ponto, uma combinação de pontos assim, e isso tá muito complicado, não se assuste não, tá? Amanhã a gente tem mais aula, amanhã eu vou passar algumas informações para vocês verem como que funciona essa avaliação, tá? De onde a gente tira esses resultados. Então amanhã eu vou dar dicas, o que significa as manchas, o que significa algumas alterações nas orelhas, para vocês verem que depois, para juntar tudo, fica tudo muito simples e muito fácil. E é essa auriculoterapia que eu quero que você ofereça no mercado de trabalho. Vai ser diferente ou não vai daquilo que você está acostumado a ver por aí? Vai, né? Então, com certeza, o valor também, né, pelo seu paciente vai ser diferenciado.
Não tem como, gente, você mostrar que sabe e o seu paciente não confiar em você. É crédito profissional, não é verdade? Ah, gente, legal, gente. Eu amo fazer essas avaliações. Professora, gente, deixa eu falar uma coisa muito séria. Antes, né? Antes da gente passar, antes de eu finalizar aqui com vocês, eu sei que muita gente fala, professora, avalia minha orelha. Professora, eu posso colocar minha orelha lá no grupo para você avaliar? A professora não se compromete em fazer isso. Eu vou dizer o porquê. Porque para fazer uma avaliação, a gente demora no mínimo meia hora. Certo? O pessoal que já é aluno sabe disso. Né? A gente precisa, não é tão simples assim, é somatória. Então, uma avaliação demora pelo menos uma meia hora. Aí eu vou ter que ensinar como fazer o tratamento, porquê do tratamento, para alguém que não fez o curso e não vai conseguir entender, né? As técnicas, enfim. Então, por isso que a professora não se compromete em fazer avaliações lá no grupo, mas eu posso tirar dúvidas de vocês, e isso sim eu fico à disposição, viu? E o que você achou dessa avaliação? Já conhecia a auriculoterapia como uma ferramenta tão poderosa assim, gente? E o melhor é o resultado, não é verdade? Olha só, beijo no coração de vocês. Ah, pessoal do suporte aqui me avisando, né? Pensando que amanhã a gente libera turma nova, tá? O link novo de inscrição para a nova turma do curso Entendendo a Auriculoterapia. Se você já quer entrar no mercado de trabalho nesse nível, então já vem para a auriculoterapia avaliativa amanhã, né? Com super desconto aí para quem for ingressar nessa nova turma, viu? Beijo, pessoal. Fica com Deus. Obrigada, Adriana, por ter participado aqui da nossa live, né? Obrigado ao paciente por ter liberado aqui a sua avaliação. Um grande abraço e até amanhã. Amanhã, lembra, a professora vai passar alguns detalhes aqui de como acontece essa avaliação de pavilhão auricular, viu? Beijo, pessoal. Fica com Deus e até amanhã.